amigos, a taverna no fim do mundo! Eu sou o João Paulo, estou aqui com meus amigos Henrique Gelés. Eduardo Calazans. e hoje nós vamos falar sobre os livros que estamos lendo, as leituras, Hoje é sobre... Indicações. exatamente. Vamos ler um pouquinho, parar de ficar jogar Pokémon e vamos ler um pouquinho. Um pouquinho só. Porque nem toda Wi-Fi, nem todo pacote de dados é pra sempre, né? Você tem que ler alguma coisa. Nada como um bom livro, um bom quadrinho pra você ir pro banheiro e ter aquele prazer, né? De ler. Prazer de ter um tempo só pra você, né? Pra pensar bastante na Parar vida. de ler shampoo. Só brindar aqui mais uma vez, porque brindar é bom, brindar é bom. João, só toma um gole, velho. É desrespeito. Atualmente, eu estou lendo 2 livros. Eita, pega. Pô, é bom, hein? Caralho, são gente. dois, assim, um em cada mão, velho. Não. Eu tô assistindo o livro 4 e... Eu tô assistindo, ó. Tô assistindo. Não, você é burro, cara, que loucura. Caraca. Ah, quando o livro é tão que bom, o velho. bicho tá assistindo Caraca. o livro, ele não tá lendo, ele assiste. Eu tô lendo o livro 4 e 5 das Crônicas de Gelo e Fogo. Pra quem não conhece, são os livros que gloriosamente inspiraram a série tão aclamada de TV. Game of Thrones. Dexter. Game of Thrones. Ah, não. Dexter. Não. Por que eu tô lendo nos dois ao mesmo tempo? Por que, João? Pra quem não sabe, Eu não sei. o 4º e o 5º livro são, digamos assim, contemporâneos. Eles acontecem na mesma época, no mesmo período de tempo. Só que aí o autor, o R.R. Martin, nosso ídolo, ele resolveu... Ele não tá lá em cima ainda não, ainda tá vivo. Ô, cara, esteja onde você estiver, obrigado. Ele escreveu... Ainda não, né? Mas termina de escrever essas porra rápido, cara. O que ele fez? Ele separou mais em questão de localidade os livros do que em tempo. Os livros são contemporâneos, poderia ser um livro só, né? Só que seria gigantesco. E ele separou um dos livros, O Festim dos Corvos, ele acontece na Muralha, e A Dança dos Dragões em Porto Real. Aí por isso que eu tô lendo os dois ao mesmo tempo. Eu achei na internet uma listinha que fala quais capítulos você tem que ler de cada livro pra cronologicamente você ficar... Chefe Apache, coloca o link aí pros fãs do Game of Thrones. Exatamente, põe aí pra galera, porque é interessante, porque a história fica muito mais fechadinha. Só pra ter certeza, assim, quando você diz contemporâneo, você quer dizer simultâneo? Exatamente, eles passam ao mesmo tempo. Acertou, miserável. E aí é interessante pra, como você já tá ali numa linha de raciocínio e tal, vai tudo acontecendo ao mesmo tempo nos lugares distintos. Você vai lendo um do lado, do outro. Os livros são bem grossos, pra quem conhece, e eu já li mais ou menos metade de Você cada tem um. algum livro aí? Caralho, velho, isso é uma bíblia. Isso não é um livro. Véi, olha só, O Festim dos Corvos, beleza? Esse aqui é um dos livros, é o livro 4, tô lendo o 4 e 5, eu cheguei mais ou menos na metade, então falta mais ou menos um livro. Só ver uma coisa aqui rápido pra eu... O João Paulo não trouxe os 2 livros porque na mochila ia ficar o exercício do... Ó, galera, não tem figura, viu? Ele tá lendo Nada, mesmo, velho. tem figura não. Ó, nadinha de figura. Rapaz, aqui não tem moleza não. E assim, uma curiosidade, pra quem não sabe, o Game of Thrones até a 3ª temporada ele estava fiel aos livros, saía uma temporada pra cada livro. Só que no 4º livro, eles começaram a fazer uma série de adaptações. Porque não vende tanto, né, galera? É difícil. Cara, na verdade é porque a série tinha que sair e o cara não tinha escrito a parada, entendeu? Eles tiveram que alongar um pouco. Eles põem uma barriguinha ali, né? Pra, tipo... Não, fora que tipo, tem muita coisa que tu pode fazer livremente no livro e na série você tem, tipo... Tem as limitações, querendo ou não, Exato. mesmo que a gente tá evoluído tecnicamente aí pra fazer altos efeitos e tal, tem coisas que não dá pra reproduzir tão legal. Pra quem é fã e conhece, sabe que a história é muito boa. Pra quem não é fã, por que você não é fã, cara? Cara, como assim, velho? Mas assista a série, leia os livros, é muito interessante e um complementa o outro. Só pra É isso fechar aí. em relação ao complemento, o 4 e o 5 correspondem a qual temporada no... Então, Tá como eu falei, até o 3º livro ele tava ali, né? Pau a Primeira pau. temporada, um livro. Segunda temporada, um livro. Aí na 4ª ele não terminou o livro 4, obviamente. A 5ª fugiu completamente dos livros. Aí já E a tá. 6ª já é invenção, assim, já é coisa que não existe nos livros. Ainda não tem o livro pra amparar, Ainda né? não, tá pra sair aí. R.R. Martin, escreva logo, meu filho. Escreva como se não tivesse amanhã e para de comer gordura. Caralho. Então, agora é a vez do nosso amigo Jalensky Opa! H de Alaska. falar um pouco sobre o livro que você tá lendo. O que você tá lendo, velho? Fala Eu pra estou gente. lendo... É uma gráfica MSP, que é uma gráfica do Maurício Souza Com a Produções. gráfica, ele faz plotagem, poses. É a gráfica MSP. Vai ser besta. O Maurício Souza fez seus 50 anos de
cartunista. Quadrinista, E Mestre. fodaço pra caralho. imperador dos quadrinhos do Brasil. Obrigado, Maurício de Nossa. Souza. Aí eles fizeram essa gráfica nova pra mostrar, tipo, outros desenhistas ilustrando Maurício de Souza. Fazendo os personagens clássicos da Isso, Turma da fazendo Mônica numa isso. pegada Mas diferente. a história é nova também. É isso, história nova, é tudo. É o roteiro inteiro, tudo novo. E a primeira história que saiu foi do astronauta. Que é essa daqui. Astronauta. primeiro, Qual é esse? É o cara. Magnetar, é? Cadê? Alguém É está o Magnetar. Turma da Mônica. Foi uma parada muito louca. Foi tipo Acabou, explodir cabeça. É Aí mais o- adulto, assim, então. aqui. Muito mais. Tem né? adulto, o tema é bem mais forte. Esse aqui foi desenhada pelo Danilo Beirute. O monstro. Pô, Ah, velho, o bicho tem uma. O bicho ilustra muito pra caralho. Entendeu? Fora essa aqui Caralho, do astronauta, contratou. ele é um puto ilustrador. E ele também fez um quadrinho do São Jorge. Sacou? A própria Panini pegou e depois do resultado do astronauta falou assim, ó. Eu quero o teu trabalho, eu quero a tua pegada fazendo aqui. Tu vê como é que isso vai Velho, o traço do cara é muito foda. Então, tipo assim, a gente imagina, o astronauta era aquele gordinho, redondinho, aquela coisinha tipo. O nome do personagem era? Astronauta. Astronauta. Isso, né? Eu não lembro se ele tem um nome mesmo, Pois sabe? é. Mas era sempre Não, astronauta. ele tem um nome agora. Então qual é o nome verdadeiro do astronauta, Henrique? É Astronauta Pereira. É pra ser bem brasileiro mesmo, pra qualquer pessoa se identificar, né? É porque, tipo, eu acho que o Maurício de Souza tinha isso, querendo ou não. O nome da geral e sobrenomes, tinha Silva, tinha Pereira. Sim, tinha ele sempre adapta. Não só isso, mas os nomes dos personagens gringos, ele também Isso, sempre ele soube dá adaptar muito bem. muito. Essa gráfica nova, velho, tem vários lançamentos. O primeiro foi Astronauta, aí começou com Turma da Mônica, que eles fizeram Turma da Mônica escrito Laços, que Nossa, velho, velho. é a revista que me fez chorar lendo. E Foi diga essa de passagem, por curiosidade, vai sair o filme live in action. dentro E do isso, breve, vai né? ter um live action Tão bom por que foi. conta. Foi tão violento, tão bem feita essa Turma da Mônica Laços, que eles vão fazer um live action aí. Live action? Live Isso, pessoa live action, pessoa interpretando. mesmo, Mônica e tal. É, ela tem dois tipos diferentes. Essa É. aqui que é a capa flexível, tem a capa dura E a também. capa dura. Acho que essa é R$19,90, Deve ser capa uns dura é 25 tipo pouquinho. 25 e pouco. 5 conta mais, né? Véi, vale muito Mas a pena. vale muito bem que é bom Trabalha pra muito. guardar, fica É. bonito na estante, você põe na estante. Eu mesmo, todos da Graphic Novel MSP, todos pra mim são capa dura, porque é um material Essa muito aqui eu não bonito, consegui na capa dura por conta do... Na época que eu comprei não tinha, eu fui atrás. velho. E a história, Henrique? Cara, a história do astronauta, ele conta a história do astronauta que ele ficou preso no espaço. Uhum. E acaba que acontece um problema de meteoros e tal na órbita, e ele acaba entrando num buraco negro que fica preso ali. E a história inteira é sobre ele, é meio que sozinho, tipo, ele e a nave. Velho. Então meio que a história, ele se passa, tipo, conversando muito com a nave, como ele sobreviveu, como ele conseguiu tirar forças dele mesmo. Aí tem aqueles conflitos, tipo, velho, tô ficando louco, não sei o que. Véi, Eu ele não vou é- contar o fim porque é um ele- spoiler, mas... Ele é uma história de ficção científica muito redondinha Isso. e fala muito sobre solidão. Porque assim, o personagem do astronauta, por mais que a gente não sinta na história em quadrinho normal, ele é muito solitário. Tem uma Sacou? parte... deixa eu ver. Apesar dele conversar com vários alienígenas e estar em contato, Mas assim, a revista vale muito a pena, e não só ela, comprem todas as outras, é fácil acesso, na encontra- internet você encontra todas elas, livraria tu encontra, Livraria banca tu também. encontra. em banca. Aí é uma gráfica que, velho, obrigado, Maurício de Souza, por fazer. Ela é, Nossa, tipo, obrigado. o Graphic Novel MSP vale a pena, tipo, muito. Porque essa gráfica também, ela é uma força muito do Sid Guzman, que é o maior produtor fodástico Véi, o brasileiro. Sidney Guzman é o super-herói brasileiro dos quadrinhos, velho. Tipo, É, ele mexeu nessa tecla, Maurício de Souza comprou, então, dá certo. E outra coisa legal nas revistas, na Astronauta tem alguns easter eggs. muito. Tem um poke face que, tipo, velho, eu destrinchei a revista pra achar isso. O quê? Tem um poke face, o desenho do poke face. O meme. Tem na revista esse meme. Foi difícil achar, tive que ir no Twitter pedir auxílio pro Sidney Guzman. Sério? Outra coisa, velho, Sidney Guzman é um cara muito foda, ele te responde todos os tweets, independente do que for, ele te responde, tipo, é atencioso, sacou? Tanto no Twitter como no Instagram dele. Em nome do Incoerente Coletivo, mais uma vez eu tenho que agradecer ao Sidney Guzman, porque ele dá toda a atenção do mundo pra vocês. O cara é muito bom, velho. Então é isso aí, galera. Astronauta. Astronauta. Astronauta.
E aí, velho? Como é que foi, velho? Agora, Eduardo, pra você fechar esse bloco, esse ciclo, esse vídeo, o que você vai indicar para Então, galera, esses jovens? Como muita Mancebos. gente conhece, eu sou muitíssimo fã do Fábio Nuno e Gabriel Bá. Quem me conhece de longa data sabe quanto eu gosto do trabalho deles. Primeiramente falando, tem uma coisa que eu gosto muito deles, que tipo é a filosofia que eles têm por detrás do trabalho deles. Que um quadrinho, ele não precisa ter tipo o desenho bom, ele não precisa ter uma escrita boa. Você precisa contar uma boa história. Qualquer boa história vai se tornar um bom quadrinho. Entendeu? Porque, tipo, a arte é um conceito relativo e o texto você pode se adequar a isso. Diga de passagem que é muito mais difícil você fazer um texto bem construído do que desenhar bem, né? Segundo o Ziraldo, tipo, é mais difícil escrever do que desenhar. Ele falou que se todos os trabalhos dele fossem quadrinhos, era mais de boa. Mas então eu venho indicar aqui mais um livro do Fábio Nuno e Gabriel Bá. Esse aqui é o último que eu li, Dois Irmãos, né? Foi lançado em 2015, uma curiosidade ainda falando sobre o Fábio Nuno e Gabriel Bá. Eles são gêmeos do signo de Gêmeos que moram em São Paulo. E eu arrisco dizer que são os dois quadrinistas mais destacados na cena exterior com produtos, com trabalho de quadrinhos aqui do Brasil. Por quê? Bem, em 2011 eles ganharam o Eisner, que é simplesmente o Oscar dos quadrinhos, com o trabalho Day Tripper. E recentemente, na Comic Con Experience desse ano, eles ganharam mais um Eisner por isso. Os caras Esse ano do ano passado. Desse ano Não aconteceu. já rolou sim. Não, Experience não, é San Diego Comic Con, desculpa. Melhor que a Experience. Eu estava certo. Mas é porque a Comic Con Experience é muito maior, né? Então é lá que rola o Oscar dos quadrinhos. Não, Só Diego é muito maior, velho. Enfim, Vixe, vocês quer entenderam. cortar? Caraca, Omelete patrocina nós, tá vendo que o cara é fã de vocês. É que bom, eu sou seu cosplay. Dá like e compartilha esse vídeo. Mas enfim, eles ganharam o Eisner na Comic Con San Diego, né, desse ano. Sim. E eles já tinham ganhado em 2011 também por Day Tripper. Os caras são foda. Os caras são muito foda, tipo, é que nem eu falei, eles influenciaram pra caralho meu trabalho. E eu acho muito foda o trabalho deles porque eles pegam coisas do cotidiano. Eles não fazem histórias necessariamente de super-heróis, eles não fazem, tipo, coisas extravagantemente fantasiosas. Apesar que eu arrisco dizer que sempre existe um certo quê místico. Mas é um místico, tipo, do dia a dia. Entendeu? Eu ontem, falando nisso, a gente segue eles no Instagram, e ontem eles estavam mostrando uma tira que eles fizeram, acho que 2 páginas de uma revista que eles devem estar produzindo, que ele mostrou a foto, tipo, era a foto de um campo, era um carro, aí ele mostrou a foto, foi indo, aí ele foi virando o desenho, foi virando o quadrinho dele, isso, aí foi virando, véi, é muito foda. Porque, tipo assim, eu acho que, sei lá, eles devem estar na fazenda. Aí eles devem ficar, tipo, passar o dia inteiro sentado debaixo de uma árvore, desenhando, aí olhou pra aquilo, velho, isso vai entrar. Aí mostra ele, tipo, a imagem mostrando um real, aí depois vai transformando no que ele desenhou. Velho, que foda. É foda, velho. Minha maior vontade, na verdade, de fazer entrevista pra eles e perguntar qual dos dois é o gêmeo do mal. Porque um dos dois tem que ser Heavy Dark. Mas enfim, a revista é baseada no romance de Milton Raton. Acho que é isso o nome. Mas enfim, a história passa quase 20 anos antes da ditadura em Manaus e conta a história sobre uma família descendente de libanês. Então a história também conta, o foco principal são irmãos gêmeos e contam tipo, justamente tipo, a diferença entre os dois de personalidade e como isso afeta a vida da família. Tipo, apesar deles serem gêmeos, eles têm a diferença. Eles têm a personalidade totalmente diferente e, consequentemente, eles vivem entrando em choque por função disso, sacou? Um dos dois é protegido, um é mandado pro Líbano, o outro não. Um é bem boêmio, o outro tipo, é bem certinho, mais de sacou? boa. E vai mostrando os impactos disso na família. E o que é muito foda, porque, tipo, assim, tinha tudo pra ser uma novela da Globo. Se você entregasse isso aqui na TV aberta, ia se tornar uma novela bosta. Tem todo o formato da literatura brasileira tradicional. Mas a forma com que eles conduzem isso durante, tipo, o quadrinho todo é muito mais profundo, porque eles trabalham a personalidade de cada um, os desejos de cada um, o conflito deles dois, entendeu?
uma coisa que eu acho foda e, tipo, tem tanto aqui no Dois Irmãos quanto no Day Tripper, é que eles mostram o Brasil sem ser o Brasil que o gringo quer ver. Entendeu? O Brasil na real, né? Eles mostram um Brasil bonito, sacou? Mas que não precisa necessariamente de um grande carnaval, não precisa de uma grande mulata. Tem isso, mas é de uma forma tão natural, sacou? Que você fala, tipo, se o holandês pegasse isso e lesse lá, ele vai falar assim, isso aqui poderia estar acontecendo aqui comigo, sacou? E é uma aula de Brasil, sacou? Principalmente em Manaus, que nem a gente tava falando. Tipo, tem libanês em Manaus. Véi, eu fiquei sabendo uma porrada de coisa em Manaus que eu não tinha ideia, sacou? De que existiria. Mas e é real, assim, de Manaus, entendeu? Tipo... Ou as partes que você acha que são reais, na verdade, são Não, fantásticas? eu digo em relação a... eles fazem uma certa viagem de quase 40 anos de Manaus. Mostrando... Véi, a tipo, Zona que Franca de Manaus, velho. Tem Conta- tudo naquilo. Conta como nasce tudo. a Zona Franca de Manaus. Olha aí. Sacou? interessante. Conta como a ditadura, tipo, aconteceu em Manaus. Conta como, tipo, a evolução do comércio em Manaus. Parei pra Esse ler... tem figura, galera. Tem É, bastante. ixi, É todo figura. Se é pra gente cansada, Aqui, igual ó, eu e esse- Eduardo. aqui, ó, Eu e esse Eduardo, aqui a gente aqui é cansado, a gente gosta de... Galera, gosta de ver isso aqui, velho. Mas eu Eu acredito... gosto de ver gente, É, velho. Esse negócio de ficar ver vendo gente. letrinha. letrinha. Se quiser ver letrinha, eu vou ver classificado, porra. Esse aqui é um pouquinho mais caro que o do Henrique, ele não é R$19,90, mas eu acredito que ele não chega a R$50. Acho que é menos de R$50. Mas vale muito. Pra deixar na estante é legal também. Não, se deixar na estante, lê. Porra. Não, você deixa na estante porque você leu. Isso é verdade. Não, tem muita gente que não é assim. Ah, tem Entendeu? é bom. Então, ó, aproveitando aqui, você que Às vezes você acontece. pegou aqui agora 3 indicações de quadrinhos, entendeu? Pega um desses, compartilha com seus amigos. Ó, tem 3 coisas diferentes. Tem ficção, tem coisa brasileira e tem ficção Ficção fantástica. Gringa. Entendeu? Pega esse vídeo, compartilha com os amigos, compra os livros, procura por aí, entendeu? Deixa eu E curtir. esquece de dar o curtir aí pra gente. Mais alguma E coisa? se vocês tiverem alguma... querendo indicar também pra gente dar um review aqui do livro ou da revista em quadrinho e tal, deixa nos comentários, não esqueça, galera. Senta o dedo Compartilha, deixa um comentário. E não esqueça de curtir. Assina o nosso canal, que aí toda vez que tiver vídeo novo vai aparecer pra você de início. Então, tipo, véi, tá andando na rua, opa, saiu o vídeo novo, vamos ver o vídeo novo. E aí, consequentemente, você já acaba descobrindo aí, ó, tipo, coisa nova. Isso aí. É sempre bom descobrir coisas novas. Deixe seu curtir, compartilhe Valeu, pra valeu. galera. E ó, até a próxima. Falou!